Fala, meu camponês! Seja muito bem-vindo, você está tomando spoiler aqui do vídeo. Hoje eu quero falar sobre o hábito que acabou com a minha procrastinação. Então será um vídeo que eu quero falar sobre este assunto. É um vídeo aqui com os slides, como de costume. E, sem mais delongas, vamos entrar direto no assunto do bagulho, porque eu não gosto de ficar fazendo introdução de 7 minutos, tá certo? O hábito mais importante que acabou com a minha procrastinação foi o hábito de cortar coisas da minha rotina, né? Porque se você olhar para as pessoas que tiveram sucesso, o segredo que elas tiveram para chegar nesse sucesso, para conquistar os objetivos que elas tinham, foi fazer menos coisas diferentes e não ficar trocando de várias coisas ao mesmo tempo. Isso acontece por dois motivos muito simples, né? O primeiro deles é que quando você troca de tarefa, quando você troca de coisa, você leva um tempo para fazer com que o seu cérebro foque, então, se não me engano, você leva aproximadamente 20 minutos para trocar de uma tarefa para outra. Então, isso eu tô falando no mesmo dia, né? Eu tô falando no mesmo dia. Né? Na minha rotina, quando eu comecei a fazer menos coisas diferentes dentro de um dia, eu via minha procrastinação diminuindo muito, eu via minha produtividade aumentando bastante. Isso acontece porque é por causa desses dois fatores que eu falei. O primeiro deles é que trocar de tarefa ele te consome muita energia mental e porque você está perdendo o foco nas coisas. Então, quando você coloca mais energia, né, aqui vem essa imagem que explica uma boa parte do vídeo. Quando essa imagem do livro Essencialismo, quando você coloca mais energia numa coisa você tem mais progresso nessa coisa. Né? Então, se você está colocando a sua energia, se você está fazendo várias coisas diferentes dentro de um mesmo dia, o que você está fazendo basicamente é dispensar a sua capacidade de produtividade, a sua capacidade de fazer as coisas de verdade, de focar e colocar energia para fazer com que o negócio progrida. Então, olha desse lado aqui. Nesse exemplo da esquerda, vamos, sei lá, vamos pensar num cara que ele tá fazendo YouTube. Eu tenho a minha mesinha hoje, então eu consigo escrever, minha mesinha de escrever. Ele está fazendo YouTube, ele está aprendendo uma língua nova, né? Ele está aprendendo uma língua, ele está ele tá aprendendo, sei lá, um instrumento, mas ele também está fazendo um curso de não sei o quê, ele está fazendo faculdade, ele está fazendo um negócio. Então esse cara parece que ele tá fazendo um montão de coisa, mas no final ele não tá saindo do lugar. Né? É, todos os esforços dele são tão dispersos que ele não tá saindo do lugar. Em contrapartida, esse cara ele tá focado, sei lá, 100% no negócio dele. A minha letra não é boa nem perto disso. Ele tá 100% focado no negócio dele, ele faz menos atividades por dia, então ele consegue fazer mais progresso numa única coisa, e essa coisa cria um resultado desproporcional para ele. Então, para a gente começar, como que você pode fazer isso? Como que você pode melhorar esse tipo de coisa? Para começar, eu quero que você liste as suas atividades da semana, né? Quais são as coisas com que você faz um foco, coloca foco durante a semana. E eu quero que você coloque, inclusive, as coisas que você não tem opção. Né? Então, se você estiver na escola ou na faculdade, você vai colocar faculdade. Faculdade. Ah, não sei escrever. Faculdade barra escola. Então, eu quero que você liste. Ih, porra. Barra escola. Então eu quero que você liste todas as atividades que você faz durante a semana, tá certo? E aí você vai ter aí uma lista de uma, duas, três, quatro, cinco. Então vamos lá, você faz a faculdade, você também trabalha num negócio que você está querendo criar, porque você sempre quis ser sei lá, você sempre quis escrever, então você tem um blog, e aí você tem, você lê vários livros, você está querendo ler vários livros diferentes, né? E você também faz academia, e você também faz jiu-jitsu, e você também faz sei lá, você tá aprendendo. Você sempre quis aprender italiano, e aí você tá aprendendo a tocar violão, e aí você tá aprendendo. E você tá fazendo um curso, porque é bom você ter um plano B, né? Caso você não. O seu negócio não dê certo, é bom você ter um outro plano, então você tá fazendo um curso de alguma outra coisa. E você tem 5, 6, 7 coisas diferentes que você coloca, você divide o seu foco durante a semana. Opa, pulando etapas. O segundo passo, depois que você tem tudo listado, é que você vai olhar para sua visão, tá certo? Então, a sua visão é aquilo que você quer, a imagem da vida que você quer ter no longo prazo. Né? Quero que vocês fiquem de olho, porque eu vou postar um outro vídeo chamado O Único Vídeo que Você Precisa Ver sobre Produtividade, que eu vou falar um pouco mais sobre como você pode criar essa visão. Mas aqui eu separei algumas imagens, eu gosto de usar imagens para ficar mais claro,
imagens do que seria a minha visão de uma vida ideal que eu quero viver, de uma vida no futuro que eu quero ter, né? Então primeiro a gente tem esse lugar aqui, bem, tá ligado? Tranquilo, modesto, simples, né? Tomando um café, vendo essa vista linda. Tem essa Porsche, que é o meu carro dos sonhos. Você tem outro sonho de consumo meu é você ter uma academia na garagem. Eu acho isso muito top, assim. E aqui eu gosto muito de natureza, eu tenho tatuagem de acampamento, porque eu gosto de acampar, os caralho. Então você tem que olhar para sua visão, né? E isso aqui é uma simplificação grosseira, porque a visão ela inclui outras coisas que não estão aqui, isso aqui são só imagens para representar o que eu estou falando, né? Então a Porsche ela exige dinheiro, então aí já entra num outro aspecto que você pode puxar, né? Você tem academia em casa, então isso tipo assim, é uma dedicação ao físico também. Então fica de olho no outro vídeo que eu vou postar sobre esse assunto para ajudar vocês a fazer a visão. Eu já tenho um vídeo no canal que é sobre o assunto, que ele fazia parte de um curso grátis que eu tinha, mas eu resolvi parar eu resolvi não ter mais esse curso. Mas o vídeo tá no YouTube, se você procurar por aí, tá, mas os vídeos mais antigos você vai encontrar. Então você tem que olhar para sua vida de longo prazo e você tem que se perguntar. Você tem que se perguntar o seguinte: se você só pudesse fazer 3 coisas, quais seriam essas 3 coisas? Então daquela lista enorme que você fez no começo, daquela lista de vários e vários assuntos que você fez no começo, você vai pegar isso aqui e você vai ter 3 coisas que vão ser os seus focos principais. E dessas 3 coisas, você vai se perguntar, bom, se eu só pudesse, se alguém colocasse uma arma na minha cabeça, né, se instalassem um chip no meu coração e falassem assim, se você fizer alguma coisa que não seja essas 2 atividades, essas 2 tarefas, ele vai explodir e você vai morrer. Eu tô falando sério, isso aqui é sério, que isso aqui parece bobo, mas vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Então você tem aquela listona que de repente se tornaram 2 coisas. Então eu quero que você pense nessas 2 coisas. E aí, segunda pergunta aqui para você ainda refinar essa ideia, é que você tem que pensar o seguinte, mas agora, e se eu só pudesse trabalhar 2 horas por dia? Eu tenho essas tarefas, eu tenho todas as opções de fazer qualquer coisa que eu queira fazer no mundo, né? Eu tenho toda essa lista enorme, mas se eu só pudesse trabalhar por 2 horas por dia, se eu só pudesse fazer coisas produtivas por 2 horas por dia, e o resto entrasse, sei lá, num coma, ou se eu visse TV o resto do dia, quais são quais são as coisas que eu faria nessas 2 horas para fazer com que eu chegue mais perto dos meus objetivos, para fazer com que eu chegue mais próximo da minha visão. Então a gente tem que entender que tem você agora e você tem a sua visão aqui no fundo. Você tem a sua visão. E aqui existem várias coisinhas que você tem que fazer, existem várias coisas que você tem que cumprir para conseguir fechar esse vácuo que existe entre você e a sua visão. Então, se você só pudesse trabalhar 2 horas por dia e fazer 2 ou 3 coisas que fossem avançar o máximo possível você nessa direção, quais seriam essas coisas? Faça essa pergunta e aí depois disso é muito simples, né? Depois disso é muito fácil. Agora que você sabe o que importa, você sabe o que não importa e você vai fazer o seu melhor para cortar o máximo possível que você pode da sua rotina. Você tem que cortar o máximo que você consegue de coisas que não fazem sentido, de coisas que não valem a pena. Beleza? E agora, alguns pensamentos que podem vir na sua cabeça, alguns pensamentos que vêm na cabeça de todo mundo. Beleza, ok, legal, essa é a sua ideia, mas eu tenho obrigações, eu tenho coisas que eu não posso fugir de, e elas não contribuem com a minha visão. Então você tem escola, você tem trabalho, né? Eu tenho que trabalhar, pagar as contas, é um trabalho que eu não gosto necessariamente. E aí não é, tipo assim, o meu trabalho dos sonhos, né? Mas eu tenho que fazer isso, eu não posso fugir disso, eu não posso cortar isso da minha vida. O que que eu faço? Nisso aqui, pra mim, eu acho que não tem, eu não sou aqueles caras que vai te mandar largar o seu trabalho e queimar os barcos, não sei o quê, porque eu acho que a gente tem que ser realista nas coisas. Então você tem que levar essas coisas em consideração, porque elas vão te gastar energia mental. Então quando você está pensando nas 2 ou 3 coisas que você tem que fazer por dia, você vai pensar assim, beleza, 3 coisas que eu faço num dia. 2 delas vão ser para avançar minha visão, uma delas vai ser a minha obrigação. Então se você tem que ir para a escola, você tem que ir para a escola, e isso vai gastar sua energia mental. E você não tem que fazer, mas é só uma fase, é um momento que você vai fazer o melhor que você pode para sair dele o mais rápido possível. Você vai ter que fazer sacrifícios. Né? A gente não tem todo mundo as mesmas 24 horas, então se todo mundo tem essa mesma barra de energia e você, por qualquer motivo,
tem ela cortada no meio, então você só tem isso aqui que você consegue usar, você vai ter que fazer um sacrifício, você vai ter que cortar outras coisas que uma pessoa que tem todo esse tempo disponível, ou toda essa energia disponível, não precisaria. E é a vida, é isso aí. Né? E você vai ter que criar motivos e coisas que vão te ajudar a usar esse tempo da melhor forma que você... Não sei o que eu tentei fazer aqui. Da melhor forma que você conseguir. O segundo objeção, o segundo problema que as pessoas geralmente enfrentam nessa tipo de situação, eu já tô ficando... Não tô conseguindo mais falar mais já, de imbecil. É pensar o seguinte, mas eu não vou ficar entediado de fazer as mesmas coisas todos os dias. E, bom, é bem possível que você fique entediado, porque a repetição, ela por si só, a repetição é a coisa mais importante para você ter resultado em alguma coisa. Talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, é a repetição de alguma coisa. Né? É a prática, é a consistência, é o treino. E a repetição, por resultado, por definição, ela é uma ausência de estímulos novos. Né? Então, se você está batendo numa bola de tênis todos os dias, não existe nada diferente que está acontecendo ali, você continua batendo na mesma bola de tênis todos os dias. De vez em quando acontece uma coisinha diferente que te dá uma estimulada nova, mas rapidamente você já se acostuma com essa coisa, e aí você volta para a mesma repetição de sempre. Então a repetição, ela não é um bug do sistema, ela é uma parte do sistema, ela é uma parte do negócio, você tem que contar que ela vai acontecer. E você tem que estar preparado para isso. Né? Então uma coisa é você achar que você vai começar a fazer uma coisa e vai ser do caralho o tempo todo, muito louco, você tá assim, vidrado e motivado. E aí você, quando acontece o tédio, quando bate o tédio, você fica desanimado e desiste. Outra coisa é você estar preparado para quando esse momento chegar, você souber exatamente o que você tem que fazer. Você souber exatamente que isso é uma parte, uma coisa que vai acontecer, e que você tem que simplesmente continuar lutando e continuar insistindo naquele negócio até que ele dê, até que você quebre essa zona da repetição, onde vem os resultados. Mais uma vez, é importante a importância da sua visão. Porque se você tem uma visão clara, se você sabe exatamente o que essas coisas, essa repetição que parece interminável que você faz hoje, se você sabe onde isso vai chegar, é muito mais fácil que você suporte esse tédio, que você consiga aguentar o tédio e continue fazendo aquelas coisas que você precisa fazer, mesmo se você não tiver com vontade delas, porque você sabe para onde isso está te levando, tá certo? Então, fico por aqui, né? Esse é o hábito mais importante, o hábito de cortar coisas da sua rotina. Se esse vídeo te ajudou, eu peço para que você compartilhe pra gente chegar a mais pessoas, porque recentemente aí o YouTube tá de sacanagem com a minha cara, tá entregando nada dos meus vídeos, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!